boa tarde, independentemente do fuso. Primeiro, agradecer a Aline, em especial, pelo convite, e a Amazônia Passa Aqui, Clima e Mobilidade. É um prazer dividir esse tempo, esse espaço com vocês, e eu espero que seja um espaço de construção de conhecimento, de confiança, de escuta, e lembrar sempre que eu também estou aqui para aprender com vocês. Então, se vocês sentirem alguma necessidade de complementação no final, fiquem à vontade. A ideia é que todo mundo saia daqui mais nutrido e mais engajado para a gente lutar as lutas que nós temos que lutar, e elas não são pequenas. Então, vou contar um pouquinho de mim, além da bio, né? Eu nasci e cresci em São Paulo, na periferia de São Paulo, no bairro de São Mateus. Passei a maior parte da minha vida lá. Depois eu fui mudando de bairro, porque eu queria ficar mais perto do trabalho, porque o transporte público estava muito sofrido. E eu imagino que muitos de vocês que utilizam transporte público todos os dias, talvez tenham a intenção, ou conseguiram colocar essa intenção em prática de tentar aproximar um pouco, já que o transporte público não melhora na velocidade que a gente precisa que ele melhore, porque falta investimento, falta vontade política, falta um monte de coisa. Recentemente eu me mudei para o Distrito Federal, agora eu moro em Brasília, eu vim para cá a trabalho. Hoje eu trabalho na Cooperação Técnica Alemã, na GIZ, numa ação de um programa que se chama Euroclima. Ele é um programa latino-americano, está em 18 países, e eu trabalho apoiando o Brasil. Por isso, a minha mudança. Se eu falei Ministério do Desenvolvimento Regional, o certo é Ministério das Cidades, porque mudou, às vezes eu ainda cometo essa gafe de chamar o Ministério errado, deixa ele lá no passado, que bom que o Ministério das Cidades voltou. Então, eu tenho 34 anos, e estou aí, como vocês. Às vezes um pouco dividida entre voluntariado, as organizações, o trabalho, os estudos, e assim a gente vai construindo a agenda, né? Porque ao longo do dia de hoje a gente vai falar um pouquinho também da construção de agendas públicas e da construção de agendas políticas. Obrigada por esse espaço, eu vou compartilhar a minha apresentação. Se vocês sentirem, tiverem qualquer dúvida, não estiver vendo, me avisa, por favor. Eu vou olhar nessa tela a apresentação, então eu não estou ignorando vocês, eu só estou olhando para ela, porque eu vou precisar olhá-la. Vamos lá. Entrou? Ok? Entrou. Sim, legal. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é o papel e a importância dos planos setoriais para o desenvolvimento urbano sustentável nas cidades. Eu vou lembrar que essa apresentação está bem tendenciosa, porque apesar de eu ser urbanista, eu frequentemente deixo o arquiteto de lado, eu trabalho especificamente com mobilidade urbana. Então, eu fiz um esforço para tentar trazer uma perspectiva mais abrangente, mas depois ela enfoca em mobilidade urbana, eu acho que é a ideia também. E vamos lá. Passou? Não passou. Por que não passou? Então, o objetivo da aula de hoje, só para a gente ter isso em mente ao longo do dia, é contribuir com a compreensão dos processos de elaboração, implementação e monitoramento de políticas setoriais, com enfoque em mobilidade urbana sustentável, assim como compartilhar boas práticas para o avanço de agendas públicas e políticas de mobilidade urbana. Começar falando um pouco sobre política pública, antes de falar de planos setoriais, porque eu acho que é uma conversa importante. E depois eu vou tentar dar um pouco dessa diferença do que é uma política pública, o que é um plano setorial e como essas coisas se encaixam, sabe? E sempre muito de uma perspectiva prática, porque eu venho de uma trajetória muito focada no não tão acadêmica, um pouco mais prática, e talvez isso transpareça muito na minha linguagem. Então, assim, como política pública, as políticas públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais e municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e interesse público. Acho que o que é importante ressaltar aqui é que a política pública ela vai ter esse efeito um pouco guarda-chuva, sabe? Ser um pouco mais macro, um pouco mais panorâmica, de dar conta das estratégias, de construir também, quando elas conseguem, algum tipo de visão comum
de futuro, de como um determinado tema deve caminhar e se desenvolver na sociedade. E elas podem ser nacionais, estaduais e municipais. E muitas das políticas vão influenciando umas às outras, sobretudo as nacionais. E isso tem muito a ver com a Constituição Federal, porque a Constituição Federal estipula competências para diferentes entes, de acordo com o seu nível de responsabilidade e atuação. Então, por exemplo, se eu tenho uma política pública que ela é nacional, frequentemente ela vai determinar responsabilidades para os demais entes, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, e a partir desse momento ela pode, por exemplo, determinar algumas metas, ou estabelecer sanções para o não cumprimento de algum detalhe. Olha, se você não fizer tal plano, que vai contribuir para o alcance da minha meta, eu posso impossibilitar que você alcance um determinado tipo de recurso ou algum tipo de programa de fomento que o governo federal ofereça para algum tipo de setor, por exemplo. E também manter esse foco no bem-estar da sociedade e no interesse público, porque, por vezes, a gente vê as leis e as políticas sendo operadas nem sempre em direção ao interesse público, mas isso está dentro do objetivo que esses instrumentos que a gente possui nas democracias têm. Então, é importante que a gente saiba que isso faz parte e que nós temos que assegurar que o interesse público esteja sempre contido. Aí, trazendo um pouco aqui uma percepção de ciclo, né, do ciclo da política pública. Então, primeiro, lá no topo, isso vai se retroalimentando, por isso que é um ciclo. A gente percebe e define um problema, porque quando a gente olha para a sociedade hoje, a gente pode fazer exercício de olhar para nossas próprias vidas. Dependendo do momento de vida que a gente está, às vezes está tudo um caos. Mas a gente verifica que tem algum tema ali que a gente, se mexer nele, ele vai destravar vários processos. Por exemplo, eu sou péssima com as minhas finanças pessoais. Então, estou num projeto aqui de organizar as minhas finanças pessoais, porque eu sei que as minhas finanças pessoais vão destravar vários processos na minha vida. Então, a gente define um problema, e a partir dessa definição de problema, a gente começa a entender como que a gente ataca esse problema. E aí, a partir disso, a gente vai descendo em camadas. Depois eu vou mostrar as camadas para vocês. A formação da agenda decisória, que é quando a gente decide partir para a ação. Então, por exemplo, eu percebi que a mobilidade urbana é um tema-chave para as cidades. Porque se está todo mundo parado no congestionamento, as pessoas estão chegando atrasadas no trabalho, estão chegando exaustas, estão tendo problemas psicológicos, emocionais, gastando muito recurso próprio para pagar transporte, e o trânsito, várias pessoas, várias mortes no trânsito, enfim, é um tema-chave, eu vou trabalhar com esse tema, tomei uma decisão, e a decisão ela nunca é tomada sozinha, né? Como a gente está falando de coisa pública, essas decisões são tomadas por uma gama muito diversa de atores, simplificando muito por atores públicos e privados. E aí esses atores vão se organizando dentro do campo político, e a ideia é que quando um grupo de atores tem uma agenda decisória, ele consiga engajar os outros grupos, porque isso faz parte do sucesso de uma política pública. Quando ela vai para frente, vira uma lei, vira um programa, enfim. E quando ela vira um programa, esses programas eles podem ser constituídos de diferentes formas. Como o programa, a gente pode citar o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Que ele é um programa que tem estratégia, tem diretriz, tem objetivo e tem recurso. E o recurso sempre é um tema-chave, que é você fomentar aquela agenda, você fomentar aquela política pública através da criação de um programa estruturado, onde você estabelece responsabilidades, destina recursos e você tira as coisas do papel de uma maneira mais definitiva. E aí, isso já encadeia direto para a implementação da política, que é quando a gente começa a ver o território ser transformado, que pode ser desde uma rua até uma área protegida inteira. Depende da escala da política, que é também muito importante. E o monitoramento e avaliação, porque o monitoramento é essencial, e eu acho que dentro do que a gente faz no Brasil, a parte mais negligenciada é justamente o monitoramento e avaliação das ações, porque a gente tem uma deficiência de levantar
dados, coletar dados, sistematizar dados e disponibilizar esses dados de uma forma que eles possam gerar uma percepção de como tem sido a implementação de uma política. Por exemplo, dentro de uma política eu estabeleci uma meta de reduzir o déficit habitacional em 80%, mas se eu não estou coletando dados da população que faz parte do déficit, que falta moradia, se essa população está acessando ou não, eu não vou saber. Então, como que eu vou declarar que aquela política está sendo efetiva ou não? E o monitoramento também é essencial para a revisão da própria política, porque as políticas, elas costumam ter um horizonte curto, médio e longo prazo, e elas precisam ser revistas de tempos em tempos, para saber se elas ainda estão adequadas ao cenário, porque muitas vezes, quando a gente desenha uma política, a gente está pensando num cenário estático, está olhando para o passado, está olhando para o que está acontecendo agora, mas às vezes pode acontecer algum fenômeno, por exemplo, uma pandemia, e mudar completamente o contexto de trabalho, e a gente, então, precisa revisitar os diagnósticos, refazer prognósticos, olhar para o monitoramento da política e refazer a política de novo, ou mudar alguns lugares para que ela volte a funcionar e operar bem. Falando um pouco das políticas, então, o que são os planos setoriais? As políticas setoriais, né? Na verdade, são planos setoriais. São um conjunto de ações governamentais voltadas para o desenvolvimento de um setor específico da economia, com o objetivo de promover o crescimento econômico, a melhoria da qualidade de vida da população e, novamente, a competitividade do país, né? Falando, trazendo também termos econômicos de próprio desenvolvimento de nação. Então, olhando para cá, normalmente as políticas setoriais, elas estão respondendo a alguma coisa mais macro, e não necessariamente é uma política. Então, por exemplo, você pode ter, e às vezes os próprios planos, eles estão respondendo a diferentes políticas ou estratégias macro diferentes. A gente, olhando para alguns planos, por exemplo, de clima, a gente vê esses planos respondendo a NDC, que são os instrumentos de monitoramento do cumprimento do Acordo de Paris, que os países eles vão lá e se comprometem com uma meta de redução de emissão, né, de gases de efeito estufa. O Brasil tem uma meta estabelecida de redução com horizonte de 2030, 2050, e de tempos em tempos a gente entrega um relatório a cada 5 anos para demonstrar como que a gente está contribuindo para esse acordo global. E aí você vai ter, desde um planejamento a nível nacional respondendo a esse marco, até uma política em São Paulo, em Recife, em Salvador, respondendo a esse grande marco. E por setor, uma coisa que na nossa NDC falta, só para não esquecer de pontuar isso, são os compromissos setoriais. Algumas NDCs possuem esses compromissos, se não me engano, do Equador e da Colômbia, em que o setor de transporte tem uma contribuição percentual ali, né, comprometido de quanto que o transporte vai contribuir, depois esse monitoramento vai descendo para os estados, para os municípios, mas a brasileira, isso é muito geral e é muito difícil a gente fazer o acompanhamento setorial. Então, trazendo até conceitos de outro lugar, da área de planejamento estratégico que a gente usa de equipe, de escritório, para tentar separar um pouco esses níveis, eu traria 3 níveis aqui para a gente. O nível do planejamento estratégico, que ele é macro, ele é institucional, ele define princípio, diretriz, objetivo, assim como metas gerais. Contribuição nacionalmente determinada. Obrigada, Lili. Aí, o planejamento tático, ele vai unir o planejamento estratégico com o operacional. E aí, ele vai pensar o conjunto de ações para fazer isso. E o planejamento operacional, propriamente dito, ele põe na prática através de atividades distribuídas ao longo do tempo e aponta quem é responsável pelo quê. E aí, fazendo isso de um jeito um pouco de como que eu uso como estratégia para entender o que é a política e qual que é o plano, eu entendo a política muito no planejamento estratégico e o plano muito no planejamento tático. Depois eu vou mostrar para vocês isso olhando para a Política Nacional de Mobilidade e olhando para planos de mobilidade, tá? Para a gente tentar entender como essas duas coisas vão se colocando na prática.
E sobre os planos setoriais eles podem ter objetivos como estimular o investimento, gerar empregos, promover inovação, desenvolver infraestrutura e outros objetivos específicos. E eles podem incluir incentivos fiscais, linhas de crédito, investimentos em infraestrutura, regulamentação do setor, entre outras medidas. Então, aqui falando um pouco do pode incluir, na mobilidade urbana, a gente acaba sempre muito falando sobre incentivos para ir materializando as coisas pouco a pouco, incentivos fiscais, quando a gente pergunta do porquê que existe algumas taxas e alguns juros tão grandes para aquisições de veículos que são mais sustentáveis para a mobilidade urbana. Por exemplo, veículos elétricos de baixa emissão. Por que que um ônibus elétrico custa muito caro e um ônibus a diesel acaba sendo mais vantajoso? Isso pode acontecer também com... Por que que a gente não consegue baratear o acesso a bicicletas elétricas? Em relação a linhas de crédito, você beneficiar no acesso a crédito quem está investindo em mobilidade urbana sustentável, ao invés de, por exemplo, fomentar a indústria automotiva. Investir uma infraestrutura que é verde, não numa infraestrutura que é cinza. Então, por que que eu estou gastando tanto dinheiro com recapeamento, ao invés de gastar mais recursos fazendo ciclovia, fazendo corredores de ônibus, restituindo vegetação para diminuir a ilha de calor. E, em termos de regulamentação, até citar uma regulamentação que está em discussão agora, e também já para ao longo da apresentação e chamando a atenção para algumas coisas que estão rolando que são interessantes, que é um marco do transporte, porque hoje o Ministério das Cidades, ele elaborou, na gestão passada, um marco do transporte que ele tem como principal objetivo regulamentar o setor, principalmente o transporte sobre pneus. E aí esse marco está em discussão. Foi feita uma consulta pública no final do ano passado, que se estendeu até o início desse ano, até ali um pouquinho depois do Carnaval. O pessoal lá do Ministério das Cidades recebeu um monte de contribuição, acho que foi da ordem de 2.500 contribuições. E o Ministério também mantém um fórum consultivo de mobilidade urbana. Esse processo do marco de transporte, provavelmente, ele vai ser aberto mais uma vez para consulta popular, para consulta da sociedade civil, então fiquem de olho. E ele é muito interessante no sentido de que ele está tratando também de bicicleta, de tarifa, ele está... O marco aberto... Não, o marco ele não foi aberto pela ANTT, ele foi elaborado dentro do Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana e foi puxado pelo próprio Ministério das Cidades. E aí, no Fórum Consultivo, tem participação da NTT, da NTP, do IDEC, e de outras organizações, sindicatos e tudo mais. Vocês estão, o ruído que está de fundo está incomodando vocês? Porque começaram a cortar a grama. Não, não dá para ouvir. Legal. E aí, então é importante ficar de olho nessa nova... Então, aqui, trazendo um panorama muito, muito generalista sobre algumas políticas setoriais que nós temos hoje. A nível nacional, que vão influenciar em outras políticas públicas de nível municipal e planos também de nível municipal. Então, acho que uma coisa que é super importante pontuar é a Constituição, né, que vem do processo de redemocratização do Brasil. E aí, com destaque para o artigo 182 e 183, que eles vão tratar do acesso à terra, e aí depois eles vão dar todas as mensagens para a gente construir o Estatuto da Cidade, para a gente pensar em democratização da cidade. E eu acredito que, até a gente vendo aqui na linha do tempo, o Estatuto da Cidade travou, né, a formulação de muitas políticas, ao regulamentar o artigo 182 e 183. E o Estatuto da Cidade, ele criou uma obrigatoriedade, né, que todos os municípios com população acima de 20 mil habitantes e outros, né, que estão previstos na legislação, como, agora sim, não me falha a memória, que estão em área litorânea, região metropolitana, aglomeração urbana, são centro turístico, tem que fazer os seus planos para pensar o seu
a organização da cidade, porque, enfim, as cidades estavam crescendo de forma desenfreada, as grandes capitais tiveram um boom de urbanização gigantesco, algumas iniciando ali na década de 40, 50, como São Paulo, e elas triplicaram, quadruplicaram sua população num prazo muito estreito de tempo, e isso gerou vários problemas, ainda mais porque, por muitas vezes, esse processo foi negligenciado, né? As pessoas foram chegando, elas não receberam moradia, elas foram morar em assentamento precário, e aí as cidades foram virando um grande nó, e esse nó começou a ser um empecilho para diversas questões. Então, aí a partir do Estatuto da Cidade, que começa a falar, não, a gente tem que pensar o desenvolvimento dos nossos territórios, organizar, quando a gente fala de desenvolvimento territorial, é importante pontuar que a gente está falando de habitação, a gente está falando de saneamento, a gente está falando de resíduos sólidos, a gente está falando de mobilidade de transporte, a gente está falando de todos esses temas que são importantes para a gente conseguir ter uma vida plena e saudável numa área urbana, acessando tudo aquilo que a gente necessita para ter uma vida digna. Então, a partir disso, vem a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional de Habitação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí aqui eu destaquei também um programa, né, lembra que a gente falou de programa lá atrás, que é o programa Minha Casa Minha Vida, porque ele vem com essa missão de reduzir déficit habitacional. Não sei o quanto vocês também têm uma proximidade com o tema, né, porque mesmo o programa passado, né, por mais que ele se comprometeu com uma pauta super importante, algumas coisas no planejamento contribuíram para a gente reforçar alguns aspectos das cidades, né, que a gente já vinha problematizando desde o Estatuto da Cidade, como uma cidade que vai se espraiando, vai ficando cada vez mais horizontal, porque os terrenos desses empreendimentos são os terrenos que estão, muitas vezes, fora do perímetro urbano, que é onde você consegue construir casa, área urbana, rua urbana, não é rural, e o que ocasionou na expansão desses perímetros, e isso gerou uma demanda de expansão das redes de infraestrutura, né? Porque quando a gente fala de expansão do perímetro, a gente está falando de expansão de rede de infraestrutura. E aí, várias coisas foram se desdobrando, a gente vai ter para a gente falar um pouco mais disso. Hoje eu vou dar só um panorama mesmo. Então, aí a gente tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana, gravem ela, porque a gente vai falar muito dela hoje. A Política Nacional de Mudança do Clima, que está totalmente conectada com o Acordo de Paris, com a Contribuição Nacionalmente Determinada. NDC é a sigla em inglês, né? E a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a PNDU, que ela está em formulação. E também dá um destaque para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, até porque em alguns diálogos anteriores do próprio Ministério, não só com onde eu trabalho, mas com a sociedade em relação à intenção de fazer um Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ela apareceu também como chave para a gente pensar tipologias urbanas, para além do acima de tantos habitantes, tornar essa discussão um pouco mais complexa, e também como uma forma de agregar diferentes políticas setoriais, porque uma coisa que a gente sofre também é que essas políticas são muito desagregadas, em diferentes cronogramas, não necessariamente não se conversam, só que o território é um só. O território não é o território do saneamento, o território da habitação, o território da mobilidade, o território é um só. Então, esse tema também de coordenação de política e de planos também é um tema para a gente ter aqui na cabeça ao longo do dia. Ao longo do dia não, ao longo da próxima hora. Então, falando um pouco da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela é um número da política, da lei, né, que a política gerou uma lei. A 2587, ela foi aprovada em 2012, e assim como o Estatuto da Cidade, ela criou uma obrigatoriedade. Então, a partir dessa lei, todos os municípios com população acima de 20 mil habitantes e todos os mesmos obrigados pelo Estatuto da Cidade tinham que fazer seus planos de mobilidade. E aí, esse plano de mobilidade tinha que estar alinhado com um plano diretor estratégico, porque não faz muito sentido você pensar mobilidade sem pensar o uso do solo, ordenamento territorial, onde está a habitação, onde estão os usos urbanos, as necessidades urbanas. Porque mobilidade é sobre isso, né? Eu preciso ir para cá, para lá, por conta das minhas necessidades de deslocamento. E... Ai, desculpa, tá. Que eu fico vendo o chat, aí às vezes eu digo, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Vou parar. E aí, essa lei
porque quando a gente olha para a Constituição Federal, os grandes responsáveis pela mobilidade e pelo transporte hoje no país são os municípios. Tem que fornecer o transporte urbano, intramunicipal, que é dentro do município, são os municípios. Tem que cuidar da calçada, tem que cuidar... Os municípios são os grandes responsáveis pela mobilidade urbana. E aí, o governo federal atua mais no sentido de criar esses programas, de financiar algumas coisas estratégicas, de criar apoios, tem as emendas parlamentares também. Mas quem hoje atua na mobilidade urbana e é grande responsável por ela são os municípios. Os estados também são, mas do transporte intermunicipal, né, de município para município, nas regiões metropolitanas, alguns sistemas de trem e de metrô, alguns sistemas de trem também estão sob responsabilidade da União, por exemplo, a CBTU, o que ainda não foi concedido, porque tem algumas linhas de processo de concessão, por exemplo, de Belo Horizonte. Então, avançamos. E aí, vocês vão perceber aqui no subtítulo que está colocado como estava lá no ciclo da política pública, né? Eu tentei pegar a Política Nacional de Mobilidade e separar ela naqueles pontos. Então, o primeiro ponto é percepção e definição do problema, porque toda essa conversa sobre construir uma Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela vem do fato de que você entendeu que, assim como no Estatuto da Cidade, que as cidades são uma questão. Porque se você olha para o percentual nacional, 85% das pessoas vivem em cidades. Isso muda de acordo com as regiões. O Sudeste é a região mais urbanizada do país, até mais de 85%, e o Norte e o Nordeste são as regiões menos urbanizadas do país. Mas também, eu sempre gosto de colocar a mobilidade rural aqui do ladinho, para a gente não esquecer dela, porque frequentemente quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente deixa lá as áreas rurais, né? Mas as áreas rurais, elas também fazem parte da rede urbana, porque muitas dessas cidades, ou polos rurais, ou vilas, enfim, elas têm uma necessidade direta e de dependência com esses distritos mais urbanizados. Então, essa dinâmica, ela ocorre o tempo todo, principalmente em cidades que não são grandes capitais. Porque, às vezes, a gente mora em grandes capitais e a gente, área rural é área rural, está lá. Mas quando a gente vai para um município de 87 mil habitantes, a área rural está ali, e as pessoas estão indo e voltando o tempo todo. Então, importante fazer essa consideração. E em relação à percepção do problema, é importante trazer também que foi percebida uma ausência de política nacional específica. Aqui eu acho importante também ressaltar a importância do Conselho das Cidades para a construção de toda a agenda urbana do país e também para o enfoque na mobilidade urbana como um tema importante dentre os outros temas, porque eu particularmente nunca achei mobilidade urbana o tema top 2 da agenda pública e política no Brasil, top 3, na verdade. Eu sempre achei que outros temas, eles são mais discutidos, e eu não estou fazendo de valor e nem ranking, é mais uma questão de que, por exemplo, o tema de habitação, ele é um tema no Brasil muito chato. Então, frequentemente, a agenda de mobilidade está mais ali, mas ela é uma agenda muito importante, inclusive, para o planejamento de habitação funcionar bem. O problema de planejamento e gestão do sistema de mobilidade, a falta de integração entre os meios de transporte, e antes de avançar, é bom a gente falar que a gente está falando sobretudo, dos meios de transporte são sustentáveis, e por que a gente diz que um meio de transporte é sustentável e o outro não? Ele é sustentável porque ele é sustentável do ponto de vista social, ele é mais acessível para as pessoas, eu não preciso fazer um grande investimento num veículo para fazer meus deslocamentos, então ele é acessível, ele é ambientalmente mais acessível, então, mais acessível não, menos impactante para o clima, ele gera menos emissões, menos poluição, e o econômico eu já falei um pouco quando eu falei de social, porque eu sempre, às vezes, acabo carregando a pauta socioeconômica junto, que é você ter um transporte ali mais acessível. Então a gente vai falar, quando a política de mobilidade urbana, ela coloca ali, né, no radar da política, o transporte a pé, o transporte por bicicleta,
e o transporte por ônibus, como prioritários. Aí depois o transporte de carga e, por último, o transporte individual motorizado, que são os carros e as motos, porque tem que equilibrar um pouco a balança. Você olha na rua, na maioria das cidades você vê asfalto, um monte de carro, um monte de moto, e aí as pessoas espremidas em calçada, sem ciclovia, os ônibus abarrotados de gente de má qualidade batendo lá. Então, ela quer mudar esse contexto. Então, porque aí existe essa precariedade de infraestrutura para pedestre, existe um crescimento muito grande da frota veicular e falta de priorização dos meios de transporte ativos e coletivos. Então, recuperando rapidamente um pouco o histórico, essa política ela foi proposta pelo governo federal. Então, o governo federal propôs a Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2009. Ela foi aprovada em 2012. Só para a gente entender aqui uma coisa importante, o tempo de construção de planos e políticas. E muitas vezes esse tempo é muito longo, ainda mais na escala nacional. Então, ela foi proposta nesse contexto, aí ela foi para a Câmara dos Deputados, e ela foi aprovada. Da Câmara dos Deputados, ela foi para o Senado Federal. No Senado Federal, ela sofreu alterações, então ela voltou para a Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados, ela foi para a sanção e aprovação da presidente Dilma Rousseff, na época. Então, é uma trajetória extensa, e isso é comum, é do ciclo da discussão da lei, da política pública. Porque, e falando um pouquinho aqui, fazendo um adendo rápido, normalmente as políticas, elas são propostas em uma das casas, né, ou mesmo pelo governo federal, e se ela é proposta na Câmara dos Deputados, ela tem que passar pelo Senado. Se ela é proposta no Senado, ela tem que passar pela Câmara dos Deputados. E a sanção ou veto sempre vai ser do Poder Executivo. O veto é quando você não concorda, e o veto pode ser parcial ou ele pode ser total. Se o veto for parcial, o que foi aprovado caminha vira lei, e se o veto for total, aquela volta de novo para casa que foi a propositora. A sociedade civil também pode propor leis, portanto, também pode contribuir para a construção de políticas. Isso pode ocorrer através de solicitações diretas para as câmaras. Aqui, por exemplo, na Câmara, no Senado, existem as comissões de legislação participativa. Você pode entrar em contato por e-mail, fazer propostas, emendas e tudo mais. Ou você pode propor uma lei, mas a lei ela precisa ser assinada, né, por 1% da população brasileira, e tem que ter 0,3% de representação das diferentes regiões. Então, é um processo complexo, mas é um processo possível. E ela vai fazer o mesmo fluxo, né? Ela vai passar pela Câmara dos Deputados, vai para o Senado, e depois vai para a sanção ou veto. E aí, falando um pouco sobre os objetivos principais da própria política, ela, no core, né, que ela tem essa questão do acesso universal à cidade. Então, a Política Nacional de Mobilidade, eu vejo ela muito complementar ao Estatuto da Cidade, porque eu vejo a mobilidade como um meio de você garantir o direito à cidade, que é a gente acessar os serviços, enfim, tudo que a gente necessita para ter uma vida comum e plena. E a priorização dos meios de transporte, que eu já falei, e dos serviços de transporte público e coletivo individual. Então, essa imagem que está aqui na esquerda é do caderno Clamor, foi um caderno elaborado, está na referência técnica, que em apoio, né, para que os municípios soubessem como fazer o plano de mobilidade, porque é isso, eu criei uma política, diz que você tem que fazer a política, se você não fizer a política, inclusive, é importante dizer que quando essa política foi criada, o governo disse que quem não tiver plano de mobilidade não vai acessar recurso da União de Financiamento, de Programa Avançar Cidades, que é um programa de financiamento que existe para infraestrutura, que também financia plano de mobilidade. Mas aí a pergunta dos municípios é sempre, tá, mas como eu faço isso? De onde eu tiro dinheiro para fazer isso? Então, uma das respostas que foi dada foi a elaboração desse caderno, que ele é um passo a passo de como que você faz um plano de mobilidade. Eu acho ele um material muito bom, acho que está precisando de atualização, mas eu acho que ele é um material que funciona bem. E, inicialmente, esse plano de mobilidade, ele tinha um prazo foi aprovado em 2012, os municípios tinham ali uns 3 anos para fazer seus planos de mobilidade, então era até 2015.
Só que esse prazo foi sendo prorrogado, prorrogado e prorrogado, e isso não é muito bom para as políticas, porque elas vão perdendo a confiabilidade, sabe? No sentido de que, eu não vou fazer, porque daí alguém vai lá e vai prorrogar o prazo, e aí isso é ruim. Porém, aconteceu, e aconteceu mais de uma vez. Na última vez, o prazo foi estendido, né, aqui, até abril de 2022, para cidades acima de 250 mil habitantes, e abril de 2023 para cidades com população de até 250 mil habitantes. Então, para os municípios pequenos, que são os que hoje têm mais dificuldade de fazer os planos de mobilidade, eles têm um pouco mais de prazo do que os municípios maiores. Todas as capitais já terminaram, até a última notícia que eu tive, não sei se de repente eu estou deixando alguma de fora, mas tem muita cidade de porte grande que ainda não fez. Aí aqui comentando desse programa Avançar Cidades, o programa Avançar Cidades ele é um programa de financiamento. O poder público, a União, empresta dinheiro para município e para estado, para fazer rua, para implantar sistema de transporte coletivo, para fazer investimentos de requalificação, para implantar ciclovia, várias coisas. Mas esse programa ele tem uma... Se você é um município sem plano de mobilidade, você não pode acessar, a não ser que você se comprometa a fazer o plano. Eu vou pegar o recurso, dentro do recurso tem um valor aqui que eu vou usar para fazer o plano. Então, é possível. Isso para municípios. E para municípios que têm população abaixo de 100 mil habitantes, tem um sistema facilitado que chama Programa de Apoio à Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. Depois dessa última modificação que foi feita na PNMU, que foi essa Lei 14.000, também foi incluída a possibilidade de acessar recurso por emenda parlamentar para fazer os planos de mobilidade, que é quando você tem um orçamento público, e aí o orçamento público tem as ações orçamentárias, e aí um deputado pode ir lá e fazer uma emenda e puxar o dinheiro para o seu estado, enfim. E aí existe hoje um programa, Mobilidade Urbana, e existe uma ação para financiamento de plano de mobilidade, porque os municípios se queixavam de que eles tinham que se endividar e usar um recurso que eles não tinham para fazer os planos, então isso foi criado como uma alternativa. Aí, aqui falando sobre monitoramento e avaliação das ações, então, assim, vocês percebem que quanto menor o município, maior é a dificuldade de fazer o plano de mobilidade. Então, aqui está até 20 mil, e aqui está acima de 1 milhão. Então, 1 milhão, 100% realizou seus planos de mobilidade até a última consulta. E aí esse percentual vai reduzindo consideravelmente, porque muitos desses municípios, eles, além de eles terem menos população, eles normalmente têm menos recursos, eles têm menos equipe técnica. Lembrando que o plano de mobilidade não necessariamente as prefeituras precisam contratar alguém para fazer. Elas mesmas podem fazer os seus planos de mobilidade internamente, apesar de não ser o mais comum. E muitas vezes elas fazem isso de forma mista, né? Elas fazem parte do plano internamente e algumas outras coisas elas contratam por fora, principalmente pesquisa quantitativa. Lembrando que esses dados aqui, eles são autodeclarados. O governo federal vai lá e pergunta para os municípios, olha, vocês fizeram seus planos de mobilidade? E os municípios respondem. Tem muitos municípios que não respondem. E depois, muitos dos dados municipais que a gente tem, eles são feitos por uma pesquisa que usa a mesma metodologia. E hoje eu não vejo muita alternativa possível que não essa, sabe? Mas é um problema, porque você tem dados de uns municípios, de outros você não tem, e às vezes os municípios respondem errado. Principalmente, por exemplo, o seu sistema de transporte é concedido, você opera de forma direta. Muitos municípios, às vezes, eles têm direto e fala que é concedido, ou tem concedido e fala que é direto, porque eles não sabem a diferença. Então, a gente tem uma questão brasileira de capacitação mesmo, assim, muito grande. Aí, trazendo para vocês aqui, essa é a pesquisa que é gerada a partir desse tipo de coleta, que é a PMOB, que é a Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana. Ela coleta informação municipal de municípios acima de 250 mil habitantes, ou seja, tem muito município de fora dessa pesquisa, mas a gente ainda assim tem alguns dados que a gente consegue olhar nacionalmente como o avanço da Política Nacional de Mobilidade. Lembrando que a gente vem daqueles passinhos, né, olhando para a Política Nacional de Mobilidade. Hoje, um dos sistemas que... Esse sistema ele foi lançado, acho que ano passado, que é o CIMU,
é o Sistema Nacional de Informações de Mobilidade Urbana. Ele é um site, vocês podem acessar nos seus computadores, e aí você consegue visualizar informações com base na PMOB e em outros dados do IPEA, do IBGE sobre mobilidade urbana, e saber mais ou menos como está a situação do país, e já ajuda muito, porque antes a gente não tinha essa informação. A gente tinha que contar com outros tipos de dados que eram parciais, e quando a gente fala de análise de mobilidade urbana, muitas vezes está muito discrepante, sabe? O que tem um monte de dado de capital, principalmente das capitais do Sudeste, e aí quando você quer fazer análise de outras regiões, você sofre demais, assim. E normalmente você acaba tendo que fazer análises mais qualitativas, porque as análises quantitativas são muito difíceis de serem realizadas, e utilizando um método científico que seja válido, sabe? Então, acho que o Simulha é um passo, né? O Fiocruz, que apoia essa iniciativa, e o Ministério tem muita conversa sobre melhorar esse sistema ao longo do tempo e conseguir realmente fazer o monitoramento da política através dele. E aqui uma outra publicação, que é Indicadores para Monitoramento e Avaliação da Efetividade da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Se você entra nessa publicação, tem os indicadores, né, porque é algo muito importante para a política pública, é você construir esses indicadores, né, para você fazer esse acompanhamento. Então, se os percentuais estão avançando ou não, se as quantidades estão avançando ou não, e os indicadores ali podendo também fornecer uma possibilidade de acompanhamento das metas pré-estabelecidas. Aí aqui só uma correção de acidente para sinistro, porque não se usa mais acidente, gente, a gente usa sinistro de trânsito, é uma palavra mais difícil, mas é a palavra correta. E aí, falando dos municípios, né? Então, sobre os planos setoriais municipais, os planos, aí a gente falou de todo esse arcabouço nacional, e aí eu vou fazer essa tentativa de dar a descida para o município, que eu acho que, inclusive, os municípios, eles são os mais próximos da gente, né? Algumas cidades têm outras organizações, como tem as subprefeituras, tem as regionais, que também são ainda mais próximos, porque hoje a gente sofre muito com falta de capilaridade, né, institucional. Então, tem lugares com quem que eu falo, com quem que eu chego, onde que eu vou, como que eu vou escalonando as coisas para elas se converterem em mudança concreta na minha cidade. Então, eu acho que não só pela competência que o município tem nessas pautas urbanas, mas também pela proximidade, o município é onde a gente acaba entrando normalmente em contato direto para pautar e construir a agenda. Então, os planos setoriais municipais são instrumentos de planejamento urbano utilizados pelos municípios para estabelecer diretrizes, as metas que eu falei, e ações específicas em áreas prioritárias. Os planos são elaborados com base diagnósticos e prognósticos. Aí uma coisa que eu queria reforçar, que é sempre importante que os planos, eles façam essa reflexão do diagnóstico, do que está acontecendo agora, o que a gente tem informação, e do prognóstico, que é quando você consegue estimar. Se a minha frota de ônibus continuar crescendo desse jeito todo ano, o meu sistema de mobilidade vai travar, e eu vou ter um problemão, e inclusive os prognósticos são ótimos para você convencer as pessoas, no sentido de que, olha, se você não fizer alguma coisa agora, vai travar, vai congestionar, vai dar ruim, e normalmente as pessoas trabalham muito melhor com base na emergência do que em coisas que, depois eu resolvo, sabe? E aqui, só para a gente ter uma ideia, esse é um plano de mobilidade que eu trabalhei nele, mas eu trabalhei só na parte de bicicletas, transporte ativo bicicletas, porque ele foi um plano de mobilidade muito grande, com muitas empresas e prefeitura e órgãos e secretarias trabalhando juntos. Ele é um plano que eu acho que ele conseguiu reunir muitas secretarias trabalhando juntas, que foi uma coisa que dos planos que eu trabalhei não era comum. Então, você tinha turismo trabalhando com órgãos especializados em mobilidade ativa, trabalhando com órgãos de transporte, trabalhando com secretarias das áreas de desenvolvimento urbano, sabe? Tinha várias secretarias trabalhando juntas no plano, então acho que esse processo foi interessante. E depois esse plano ele foi desdobrado em planos de bairro, que eu acho que foi um processo muito interessante, que eu não vou conseguir aprofundar em plano de bairro hoje, que é quando a escala do planejamento
desce numa escala onde, sobretudo, que eu acho que é a melhor escala para a participação social, que é quando você pergunta como que a gente organiza essa escala de planejamento, que é uma escala tão da vida do cotidiano. E aí, só olhando para o índice, que eu acho que o índice diz muito sobre quais são os conteúdos mínimos, né, de um plano de mobilidade hoje, né, que eu vejo muito ali naquela dimensão do tático, que ele tem objetivo, qual é a fundamentação legal, que ela é super importante, inclusive para o plano avançar dentro dos diferentes poderes, o desenvolvimento, o processo participativo, que ele é obrigatório. Acho que o mínimo é uma audiência pública, mas o mínimo não é o ideal. Então, quanto mais processo participativo, melhor. Essa é a regra, e eu acho que sempre que a gente faz incidência política, a gente tem que lutar por isso. Isso aqui é uma coisa, estrutura do relatório, enfim. Então, aí, quando ele faz a caracterização de diagnóstico, ele olha para a ocupação urbana, para o cenário urbano atual, para o aspecto da morfologia urbana, né? Como que é a cara dessa cidade, né? Ela está espraiada, ela é compacta, qual que é a forma dessa cidade? Os aspectos socioeconômicos, renda, escolaridade, aqui também avaliações coletando dados de gênero e dados de raça, para poder entender, dados de raça aqui não, porque a pesquisa de mobilidade em Salvador, como todas as outras pesquisas do Brasil, não coleta dados de raça. Então, foi muito difícil fazer esse tipo de análise. Ela acabou sendo uma análise mais qualitativa, superficial, sobrevoante, mesmo sendo um município que seria fundamental fazer esse tipo de análise. Análises mais transversais, a mobilidade, o prognóstico, né, com a interpretação da legislação urbanística vigente, projeção e resultados, gestão da demanda, porque foram feitas várias pesquisas quantitativas para entender quantas pessoas estão passando de bicicleta, estão usando ônibus, estão andando de carro, para entender como essa demanda ia se comportar. E aí, depois, isso gerou programas e ações. Então, um programa de para pedestre, um programa para bicicleta, um programa para transporte coletivo e um programa para o sistema viário e trânsito. E esse parágrafo e esse capítulo não está organizado nessa sequência por acaso. É porque, realmente, a ideia era tentar, por mais que ainda seja muito difícil, manter um foco no transporte ativo, ou pelo menos demonstrar que isso estava dentro do escopo. E investimento e implementação, porque os planos têm que também descer para a escala de investimento e de avaliação socioeconômica. Muitos dos planos, eles não descem para esse lugar. As instituições, elas bolam os programas de ações, mas eles não vinculam o orçamento. Então, essa praticamente dizer que isso não vai ser implementado. Então, é muito importante, quando a gente está observando uma política pública, ou participando da construção de uma política pública, se essas ações vão estar vinculadas ao orçamento. Se lá no orçamento vai ter uma estratégia de pôr o plano de cicloviário em prática, de construir a quantidade de calçadas que o plano de mobilidade se comprometeu. E algumas cidades têm plano de meta, algumas obrigatórias, como São Paulo, acho que Rio de Janeiro, não sei se outra tem, que os planos de meta, eles olham para os diferentes planos setoriais, e eles importam as metas de lá, ou deveriam importar, e se comprometem em implementá-las num determinado horizonte, né, num determinado prazo, e vão avançando com isso e fazendo controle. Então, aqui duas coisas importantes. Tem plano, cadê o dinheiro para implementar o plano? E cadê a meta associada também com a implementação? Preferencialmente uma meta que puxe as diferentes metas dos diferentes planos setoriais, para a gente trabalhar em função de uma cidade que é única, de um território que é único. E eu acho que os planos de meta e o financiamento são um bom lugar para os planos estabelecerem uma interdependência e uma relação mais intersetorial. Aí, eu não sei mais quanto tempo eu tenho, vocês vão me avisando, porque eu falo muito, e aí eu vejo se tem que acelerar. Então, aqui, eu trouxe para vocês umas perguntas de, Kelly, eu estou lá na minha cidade, acompanhando uma política, um plano aqui na minha organização, e o que eu podia me perguntar para poder organizar um processo de incidência. E essas perguntas foram feitas até porque
depois eu vou compartilhar com vocês, por um processo de construção de agenda que a gente fez em São Paulo, que também tinha a ver com influenciar nas eleições municipais. Então, existe recurso para mobilidade no orçamento? É uma pergunta... tem mais meia hora, tá? Então, existe o orçamento para mobilidade urbana, e como é que está sendo usado esse orçamento? Ele realmente está chegando onde ele tem que chegar? No transporte a pé, no transporte por bicicleta, no transporte público coletivo, eles estão usando todo o dinheiro para recapeamento. Existe programa de metas? Como está esse programa de metas, se ele existe? Ele está sendo implementado, ele não está sendo implementado? Ter um plano de metas poderia ajudar o meu município a ter um controle maior sobre o que precisa ser feito dentro daquela gestão, das próximas gestões? Lembrando que a gente sofre no Brasil, acho que não só do Brasil, de um problema que é ciclo político. As políticas são interrompidas, muitas vezes quando muda o governo, são completamente descontinuadas, ignoradas, engavetadas, e isso é um problema muito grave, porque a gente cria uma política com todo amor e carinho, faz processo participativo, e isso demora um montão, aí chega na próxima gestão, quando troca, e deveria ser implementado, e aí, eu não quero esse plano, eu quero um outro plano. E isso é um problema muito grande, e eu acho que também isso é um ponto super fundamental para a sociedade civil de incidência, no sentido de que, quando a sociedade civil demonstra que aquele plano é o plano da cidade, esse plano tem mais chance de sair do papel. E também usar isso como uma argumentação para ampliação de participação social quando os órgãos públicos não querem abrir a participação social. Porque sem legitimidade, nenhuma política pública para em pé, nenhuma política pública é implementada. Existe política municipal de mudança do clima, que são essas políticas que estão pensando redução de emissão, que é mitigação, mas é importante também eu não esquecer de falar para vocês de adaptação climática. Porque hoje, quando a gente fala de mudança do clima, em mobilidade urbana, é tudo mitigação, 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 mitigação. E a gente tem falado muito pouco de adaptação, que é adaptar cidades para os eventos extremos. Então, a gente tem visto isso cada vez mais, e eu não sei se é uma percepção minha, mas eu nunca vi tanto evento extremo numa sequência. Eu tenho certeza que se a gente for consultar um relatório do IPCC, que faz as análises lá, agora eu não lembro qual que é a sigla de IPCC, a Aline é mestre nisso, se você quiser me ajudar, Aline. Que são relatórios para acompanhar, né, como está a questão da mudança do clima, feitos internacionalmente, o NFCCC, que é que organiza as COPs, as conferências do clima, todo ano, o NF3Cs, e eles fazem esses relatórios, e esses relatórios, inclusive, vão alimentar algumas políticas. Obrigada. O painel intergovernamental de mudanças climáticas. Elas vão alimentar a construção de algumas políticas que são de âmbito municipal. Em São Paulo foi muito interessante que a política de mudança do clima de São Paulo estabeleceu meta de redução de emissão para o sistema de transporte. E essas metas foram fundamentais para toda a agenda de substituição da frota de ônibus de São Paulo, de diesel para elétrico, se fazer factível. Sem essa política, sem essas metas nessa política, eu não acho que algo teria acontecido, sabe? Então, pontuar também essa importância. Existe um inventário de emissões, a gente sabe quantas emissões são geradas no setor, qual é a contribuição de cada meio de transporte para as emissões geradas. Existe o plano diretor estratégico, esse plano diretor está atualizado, ele precisa ser revisto. Tem o plano municipal de mobilidade urbana, tem lei de zoneamento e parcelamento de solo, existe o estatuto do pedestre ou um plano de calçadas, existe um plano cicloviário, existe um plano municipal pela primeira infância ou similar, existe uma licitação de ônibus, existe um plano de segurança viária. Então, são perguntas importantes para a gente se fazer para fazer uma atuação de mobilidade urbana mais transversal e coordenada. Porque quando a gente tem a resposta dessas perguntas, às vezes a gente consegue também mapear onde agir. Ou se, por exemplo, eu estou ali trabalhando na revisão, estou acompanhando o processo ali da prefeitura de revisão do plano de mobilidade.
ou elaboração do plano de mobilidade. Esse plano de mobilidade está olhando para a política municipal de mudança do clima? Esse plano de mobilidade está dialogando, está construindo uma meta pensando no inventário de emissões? Então, qual é a relação entre o plano diretor e o plano de mobilidade urbana? Eles estão se contradizendo? Então, acho que esse é um bom lugar de atuação, e também para... Aí, um outro queridinho meu são as licitações de ônibus, porque as licitações de ônibus frequentemente são documentos que as pessoas odeiam, elas são enormes, e muita gente acha que não vê muito, o que uma licitação de ônibus vai impactar na mobilidade urbana, mas elas impactam demais, porque na licitação de ônibus você decide quanto tempo de concessão, qual que é o preço da tarifa, como que é o terminal de ônibus, você pode colocar lá no terminal, você pode colocar lá que vai ter que ter bicicletário nos terminais, nos pontos de ônibus, então, você vai ter que requalificar, sabe, você pode criar várias coisas, várias obrigações quando o sistema é concedido, né, porque tem algumas cidades que operam de forma direta, que significa que elas vão lá, constroem uma empresa pública, e essa empresa pública compra os ônibus e põe para rodar, que é, por exemplo, o caso de Maricá, no Rio de Janeiro, e algumas outras cidades, muitas delas com tarifa zero, algumas outras cidades, as empresas de ônibus quebraram depois da pandemia, e os municípios assumiram as empresas e começaram a ofertar o serviço de maneira direta. Aí eu vou trazer 3 pontos importantes, assim, só porque eu falo assim, isso aqui eu acho que merece mais atenção para esse grupo de pessoas que a gente está conversando. Então, as políticas de mudança do clima, o inventário de emissões, aí eu queria trazer para vocês só um panorama não exaustivo, que seja, eu não tenho certeza absoluta de que são todas essas, mas eu acho que todas estão aqui. Que São Paulo possui uma lei de mudança climática desde 2009 e um plano de ação climática desde 2018. Belo Horizonte possui um plano municipal de redução de emissões de gás de efeito estufa desde 2018. Porto Alegre possui um plano municipal de adaptação às mudanças climáticas desde 2018. Recife possui um plano de ação climática desde 2017. Fortaleza possui um plano de ação climática desde 2015. E Salvador possui um plano de ação climática desde 2016. Então, ali, né, Salvador, Recife e Fortaleza, pioneiros nos processos de construção de políticas climáticas. E aqui só um esqueminha que eu tirei do monitoramento das ações estratégicas climáticas do Recife, o MOClima, que eu acho que explica bem para a gente esse fluxo de monitoramento. Você tem as informações, né, sobre as emissões, você tem um inventário, e aí você faz o monitoramento das ações e reduções anuais de toneladas de CO2. Aqui você tem esse PLAC, que eu acho que ele é a plataforma, e também a avaliação, e a disponibilização da informação. Então, achei esse fluxo interessante para a gente entender um pouquinho sobre isso, e ressaltar o quanto que as políticas climáticas, elas vêm sendo essenciais para a gente conseguir fazer mudanças nos setores, principalmente pensando redução de emissão e adaptação ao clima. Então, são um importante ponto de atenção, principalmente de criar essa agenda política de realizar políticas climáticas em municípios que ainda não tem. Acho que alguém aqui falou que tem a de Curitiba também, né? Então, acrescenta aí também na lista de Curitiba. Aqui sobre as licitações de transporte público coletivo, por algum motivo eu colei e ficou espelhado, tá, gente? Me perdoa. Mas essa é uma pesquisa que ela foi feita pelo IDEC, na época que eu trabalhava lá, inclusive, junto com Calabria, e a gente fez essa pesquisa olhando para várias questões das licitações, para ver qual era a qualidade delas, quais eram os pontos de melhoria, e aí só uma coisa que eu queria ressaltar, que é prazo, alguém colocou aí que a licitação tem 25 anos, então aqui tem o prazo de Goiânia, de Belo Horizonte, né, está começando aqui em 2008, aqui é o prazo sem prorrogação, e aqui é o prazo com prorrogação, então são 80 anos com as mesmas empresas operando serviços de transporte. Belo Horizonte, Curitiba, um outro aqui, Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro teve muitas mudanças, essa pesquisa é de 2020, então, por exemplo, eles foram lá e tiraram o BRT da licitação, e fizeram uma licitação só para o BRT, não sei se a licitação já foi efetivada, mas estavam operando de forma direta por um tempo.
Então, eles estão em alguns processos ali com a própria licitação do Rio de Janeiro. A de Manaus, a de Belém. A de Belém estava sem licitação nessa época, e agora, até a última notícia que eu tenho, eles estão fazendo a sua licitação. Essa licitação está em construção há muitos anos, e ela ficou em consulta pública um tempo, mas eu acho que ela ainda não foi finalizada. Então, nessa época, o sistema de Belém, ele não tinha uma licitação vigente, assim, eles estavam operando com permissão. Aqui um outro trabalho que eu acho interessante, que eu também participei, há muito tempo atrás, quando estava na Cidade a Pé, que é um trabalho que foi o INESC que organizou, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, eles ficam aqui em Brasília também, que foi um trabalho sobre o orçamento temático de mobilidade urbana. E foi muito interessante esse trabalho, eu participei das análises de São Paulo, ai meu Deus, e ele foi um trabalho que tinham pessoas, era um trabalho de fortalecimento da sociedade civil para fazer incidência no orçamento. E para a gente aprender a olhar para o orçamento e saber criticar o orçamento e fazer incidência política no orçamento. Então, eu acho que ele é um documento que está desatualizado, mas ele é muito válido. Que ele olhava para o orçamento nacional, para o Distrito Federal, para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Piracicaba, São Paulo, interior, Recife, litoral norte de São Paulo, em Léo, João Pessoa, São Luís e São Paulo, agora São Paulo capital. E em São Paulo, que a gente trabalhou com as análises, teve um pesquisador que ajudou a gente também, que foi o Thomas Hausenbach, creio. E a gente verificou muito fácil que era muito difícil mapear o orçamento, principalmente quando era um investimento em pedestres e ciclovia, porque era muito difuso. Grande parte do orçamento era utilizado para recapear rua e para subsidiar o sistema de transporte público coletivo. Lembrando que o subsídio é para operação. É um valor adicional que o poder público paga para complementar a tarifa para as pessoas usarem o transporte, as que pagam para passar na catraca. Não é infraestrutura de transporte, então não é construir corredor, não é construir melhores pontos de ônibus, é só operação, pagar as empresas que estão fornecendo serviço. E a gente percebeu baixíssimo investimento em infraestrutura de transporte, a maior parte para operação, e isso assustou a gente na época, né? E confirmou o que a gente já acreditava, mas a gente ainda não tinha dados para utilizar. E uma dificuldade muito grande para trabalhar com os dados, mesmo havendo transparência, né? Os dados são transparentes, eles estão disponíveis, mas são difíceis de trabalhar. E uma outra coisa também que a gente olhou foi para o Fundurb, e que tinha um percentual do recurso, tem um percentual do recurso, agora isso também é uma pauta que está em discussão, né? Porque estão tentando reduzir o percentual e aumentar e possibilitar o uso do recurso para recapeamento. E não é possível usar recursos do Fundurb, porque o Fundurb ele é um fundo de desenvolvimento urbano. Porque acho que talvez ele tenha falado com você sobre isso, o Plano Diretor de São Paulo tem alguns instrumentos, que são as operações urbanas consorciadas, e aí você consegue arrecadar recursos para um fundo, e esse fundo ele foi construído para a gente fazer investimento em infraestrutura. Só que boa parte dos recursos que estavam ali carimbados para ser usado em mobilidade urbana sustentável, eles não estavam sendo utilizados, eles estavam parados. Então, era um dinheiro que a cidade tinha, mas a cidade não estava utilizando para fazer investimento, sabendo que a gente tem um déficit de investimento gigante, sobretudo nas áreas periféricas, onde mora a maior parte da população negra da cidade, de baixa renda, que é a população mais impactada pela precariedade do transporte e também pelas consequências da mudança climática. E aí a gente pode falar de racismo ambiental, um monte de coisa que não vai dar para falar aqui, vai ter que ser outra. Aí, levando um pouquinho, trazendo também para uma experiência de, sabendo que vocês vão atuar em eleição, teve em 2020 uma campanha que acontece a cada 2 anos, uma vez a nacional, outra vez a municipal, que foi a mobilidade sustentável nas eleições, que é uma campanha puxada por organizações. Dessa vez foi a Cidade a Pé, como anda a UCB, União dos Ciclistas do Brasil, e o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que estavam à frente da campanha,
Mas ela era uma campanha que, basicamente, a gente tinha um site com um monte de conteúdo, informação, guias, tinha uma agenda geral do que é a mobilidade urbana sustentável, quais são os principais tópicos, diálogos e reuniões com qualquer organização que quisesse fazer parte dessa campanha nacional. E aí, as organizações falavam, eu quero fazer parte dessa campanha, a gente abriu um chamado geral, e essas organizações iam se somando, e depois elas organizavam a incidência no município delas. O que a gente fazia como coordenação nacional era apoiar. Apoiar com informação, com flyers, com dado, com apoio para a incidência política, e eu considero que foi uma campanha bem legal. Lá no site vocês conseguem baixar os informes de todas as últimas campanhas e saber exatamente como foi no nível do detalhe. E aqui, sublinhado abaixo, alguma coisa que eu acho que é super importante, que é sensibilizar o eleitorado. De que as pessoas estejam atentas às propostas de mobilidade urbana das candidaturas. Lembrando que as candidaturas sempre têm que apresentar um plano de governo. E no plano de governo, normalmente são divididos por setores. Você olha lá o plano de governo, você vai ver habitação, mobilidade e transporte, aí você vai ver direitos humanos, seguridade social, saneamento. Normalmente eles seguem essa estrutura. Alguns avançam e vão para algumas pautas mais transversais, assim, ou vão dialogando com as diferentes escalas. E aí, olhando para essa agenda, você consegue entender se aquele candidato ou candidata ele está realmente entendendo quais são as demandas daquela agenda. E, por exemplo, se colocar em contato com essa candidatura e falar, olha, seu plano de governo está pecando ali, está pecando ali, em outro lugar. E uma coisa que a gente percebeu atuando é que as candidaturas estão muito abertas no período eleitoral, porque é isso, né? Votos, visibilidade política. Então, muitas vezes a gente fez incidências bem-sucedidas de mudar plano de governo, que foi impressionante, inclusive para mim, que estava com a mão na massa. Aqui, essa campanha, ela se desdobrava em vários lugares, dependendo se tinha organizações no local que queriam apoiar. Então, em São Paulo, a gente também participou, estava Ciclocidade, estava Cidade a Pé. Ai, gente, eu não quero esquecer, mas tinha mais gente. Então, tinha várias organizações trabalhando em São Paulo, também tem um site, depois eu mando aqui daqui a pouco para vocês. E uma coisa que a gente fez, que eu falei daquelas perguntinhas, que a gente, lá no começo, quais fazer quando pensar na incidência nos planos setoriais, quais são os planos. Então, eu adorei esse gráfico que a gente fez, porque a gente colocou todos os planos e programas importantes para a gente pensar uma agenda de mobilidade urbana, e a gente mapeou se eles estavam vigentes, instrumento que tem vigência definida, como esse fim, instrumento que não tem vigência definida, revisão estabelecida pelo próprio instrumento, e no caso do programa de metas é previsto que ele seja revisado a cada 4 anos de acordo com a gestão. E a gente colocou isso no tempo, para a gente identificar quais eram as responsabilidades dessa candidatura depois que ela fosse eleita. E aqui, por exemplo, que essa candidatura ia ter que revisar o plano diretor, somente, e a lei de zoneamento, que são políticas-chave. Então, acho que foi um exercício muito interessante, e também, quando a gente fez essa agenda, a gente, além de trabalhar com os eixos setoriais, setoriais não, porque como a gente costuma trabalhar com mobilidade urbana, a gente pega pedestre e divide por modo de transporte. Pedestre, bicicleta, ônibus, enfim. E a gente cria a proposta para cada meio de transporte. A gente não fugiu disso, até porque, enfim, a gente quer inovar, mas não sabe como, e também não sabe se vai ser eficiente, porque se as pessoas estão entendendo assim, a gente vai mudar por quê. Mas a gente também elegeu alguns eixos transversais, que foi questões relacionadas à raça, questões relacionadas a gênero, questões relacionadas com primeira infância, e também com pessoas idosas, com acessibilidade, né, para pessoas que não fazem parte porque a política pública, muitas vezes, ela é feita para o cidadão branco, hétero, cis, saudável, de 40 anos, e nós
não somos só assim, né? A sociedade é diversa. Tem filho, a sociedade é diversa. Então, a gente foi elegendo vários eixos transversais para a gente tratar dos meios de transporte sem tirar a atenção do que realmente dói no nosso corpo, que são essas coisas. Peraí. E aqui, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês de interessante são os observatórios. Os observatórios, eles têm se multiplicado no Brasil e eu acho eles fundamentais, porque são observatórios de política pública, observatórios de planos setoriais. Então, são pessoas da sociedade civil, às vezes são observatórios que também são públicos, que se juntam para observar como uma política está sendo implementada. Quais são as ações, quais são as metas, quais são os indicadores, como eles estão evoluindo, pautar a agenda pública, criar agenda nova, porque eu acho que a gente tem 2 papéis aí para explorar, que é manter o foco nas agendas que já estão compactuadas, porque a gente precisa tirar as coisas do papel, e criar agendas novas, porque tem coisas que às vezes estão sendo discutidas em outros países, por outros setores da sociedade que nunca foram ouvidos, por exemplo, a agenda antirracista, e a gente precisa criar espaço para essa agenda e construir a agenda nova. Ou mudar as políticas que não estão mais dialogando com isso, porque elas precisam ser atualizadas. Então, acho que o observatório, ele é muito interessante. Eu separei esse, tem outros, que é da sociedade civil, e ele está em Salvador, porque eu fiz um esforço muito grande de não ficar falando só do Sudeste hoje, então eu fui atrás de outras referências. Então, eu queria ressaltar o Observatório de Salvador, que tem amigos queridos lá também fazendo um trabalho muito bonito e muito plural. E aí, aqui por último, para fechar, para dizer que eu não falei de Amazônia, e também num esforço, né, que eu acho que é um alerta para mim, para vocês, porque a agenda Amazônia está forte com a mudança de gestão. Vários governos internacionais estão sinalizando investimentos no Fundo Amazônia. Estados Unidos, a volta da Noruega, a Alemanha e tudo mais. E eu acho que a gente não olha muito bem para o Fundo Amazônia quando a gente fala de cidade. E de mobilidade muito menos. E eu acho também que existe um esforço narrativo. Porque, como eu estou na pauta de mobilidade urbana há muito tempo, eu acho que a gente é muito viciado a olhar para a mobilidade urbana meio de transporte. É o pedestre, é o ciclista, Só que existe o espaço urbano, e a mobilidade urbana ela é chave para a organização e para o funcionamento do espaço urbano. E, por exemplo, quando a gente olha para os critérios de financiamento do Fundo Amazônia, que é um fundo onde é possível captar recurso para implementar ações, você vê lá, por exemplo, o parcelamento do solo, ordenamento territorial, organização fundiária. Isso, para mim, é mobilidade urbana. Porque parcelamento do solo é você criar a rua. Organizar o território urbano também é sobre mobilidade urbana. Planejar. E muitas vezes eu acho que a gente abandonou as cidades amazônicas. E eu acho que é urgente a gente olhar para as cidades amazônicas. E eu acho que isso exige de nós uma abordagem que não é essa abordagem que a gente tem utilizado hoje, mas é que criar uma visão, alguém colocou aí, mais integral do que são os planos setoriais e do porquê que a gente está fazendo isso e não outra coisa. É porque a gente está olhando para a qualidade de vida, para o bem-estar, que é para isso que a gente faz política pública e plano setorial. É porque a gente quer correr atrás do interesse comum. Então, acho que isso é algo crucial. E aí aqui, só para acabar, aí eu queria trazer uma coisa que a gente sempre esquece, que é o transporte aquaviário. E aí, outro dia, eu estava trocando uma ideia no evento da ENAP com a prefeita de Abaetetuba, no Pará, eu acho que é isso. E ela falou a gente começou a trocar ideia sobre, porque eu estava olhando a política de mobilidade urbana e não tem nada sobre transporte aquaviário, de passageiro, direito, assim, né? Como que regulamenta, como que organiza. Vários planos de mobilidade que eu leio não tem nada de transporte aquaviário. Tipo, o transporte aquaviário não existe. E o transporte aquaviário nas cidades amazônicas é essencial.
Eu tive há uns anos lá e eu fiz basicamente a maior parte dos meus deslocamentos em cidade de barco. E eram uns barcos, assim, eu cheguei a pegar barco com 1.600 pessoas no barco, que foi uma experiência surreal. Então, acho que a gente não olha, e eu lembro da prefeita falar assim para mim, as pessoas fazem racha de barco no rio e elas se matam. E eu não tenho como multar, porque não existe. O rio não está no sistema de trânsito. E eu falei, nunca tinha pensado sobre isso. Então, eu acho também que é um ponto de alerta para a gente. E aqui eu trouxe para vocês a delimitação da Amazônia Legal. Ela é gigante, né? Porque eu lembro que eu estava ouvindo um podcast uma vez e a pessoa estava tipo, mas você tem que entender que a Amazônia não e a Amazônia Legal são coisas diferentes. Mas como assim Amazônia Legal? Amazônia? O que é Amazônia Legal? A Amazônia Legal é um território enorme que pega todos esses estados. E é importante a gente ter noção da dimensão que isso é de Brasil. E trabalhar com a ideia de Amazônia Legal, que a Amazônia Legal não é só aquela cidadezinha lá na beira do rio, ela é também áreas de expansão da soja, da pecuária, áreas que eu trabalhei num plano de mobilidade em Cacoal e Rondônia, e foi uma doideira, porque era bem na franja da expansão agrícola, e parece que aquele lugar concentrava todos os problemas do mundo, assim, num lugar só de 88 mil habitantes. Então, queria trazer essa imagem para vocês, e também porque o território de atuação do Fundo Amazônia é a Amazônia Legal. Por isso, essa ponte. E depois de tudo isso, eu espero que eu tenha conseguido construir algum conteúdo sintético que faça sentido, porque foi muita coisa picada que eu tentei juntar. E agora a gente conversa.